Olá, meu nome é Alessandro, orientando do professor Acrísio. O título do meu trabalho é Estudo computacional do colapso de nanotubos de carbono por dinâmica molecular. Uma breve introdução aqui. Em 1995, um grupo de pesquisadores descobriu que o nanotubo de carbono podia ter mais de uma forma estável além da circular. Essa nova forma era a forma colapsada. Além disso, eles calcularam a distância de equilíbrio entre as paredes, e que era aproximadamente 3,3 angstroms. Basicamente, o que se vê no microscópio eletrônico é um empilhamento das paredes do tubo. E é importante estudar esse tipo de fenômeno porque ele pode acontecer durante a síntese ou durante a interação com outras estruturas. E vai afetar, obviamente, o comportamento de quaisquer materiais e dispositivos eletrônicos que sejam baseados em nanotubos de carbono. Basicamente, os objetivos desse trabalho são saber para quais diâmetros esse colapso acontece, saber se outras estruturas podem ser criadas quando a distância entre as paredes é menor que a distância de equilíbrio, e ainda saber qual a pressão máxima necessária para criar essas configurações. Para isso foi usado o código de Brenner, que é um pacote computacional de dinâmica molecular que usa potenciais empíricos para o carbono. Ele usa o potencial Hubble de segunda geração para simular ligações covalentes e o potencial de Lennard-Jones para simular as interações de longo alcance, que são as interações de Van der Waals. E também foi usado condições periódicas de contorno, que é para simular um nanotubo muito longo, que é o que geralmente se encontra nos experimentos. O script da simulação é o seguinte: você aplica um vínculo a uma ou duas fileiras de átomos, e em cada tipo de nanotubo a área da aplicação da força teve que ser diferente. Daí faz uma pequena deformação na estrutura e vai repetindo isso até que a distância entre as paredes seja menor que 1 angstrom. Nesse processo de compressão, quando a distância entre as paredes era menor que a distância de equilíbrio, alguns nanotubos adquiriram ligações covalentes entre as paredes. Então foi feita uma simulação de termalização a 300 Kelvin, que consiste basicamente de elevar a temperatura de 0 a 300 Kelvin com uma taxa de aquecimento constante, e então manter ela durante um tempo para depois verificar se ela ficou estável ou não. Principais resultados: a distância de equilíbrio entre as paredes em todos os tubos foi aproximadamente 3,3 angstroms. Para os nanotubos Armchair, o colapso só aconteceu para diâmetros maiores que 16,27 angstroms, e para os zigue-zague só para diâmetros maiores que 16,44. Quanto à pressão máxima necessária para acontecer esse colapso, basicamente, quanto maior o diâmetro do nanotubo, menor a pressão máxima necessária. E como eu expliquei, alguns nanotubos adquiriram ligações covalentes entre as paredes, e esses tubos foram zigue-zagues. Nenhum Armchair adquiriu essa segunda configuração estável, o que indica que o tipo de empilhamento proposto não favorece a criação dessa configuração. Nessa imagem da esquerda é a configuração final para os nanotubos zigue-zague, de índice quiral ímpar e par. E na imagem da direita, em azul, são os intervalos de distância entre as paredes, nos quais eles podem atingir essa segunda configuração. Em preto são os intervalos nos quais eles podem assumir a forma colapsada. E quanto à pressão máxima necessária para criar essa segunda configuração, que tem as paredes ligadas, nesse caso o que aconteceu foi que quanto maior o diâmetro, maior a pressão necessária para formar a configuração. E quanto à termalização dessas estruturas, que têm as paredes ligadas, foi calculado o desvio padrão da energia durante a termalização, que é esse intervalo em vermelho. Em todo o zigue-zague, ele não passou de 1% da energia média. Então a gente pode dizer que todos os nanotubos zigue-zague se mantiveram estáveis nessa configuração. Concluindo, a distância de equilíbrio entre as paredes foi aproximadamente 3,3 angstrom. Para os nanotubos Armchair, o colapso só aconteceu para diâmetros maiores que 16,27 angstrom. Para os zigue-zagues, só para diâmetros maiores que 16,44 angstrom. E quanto maior o diâmetro, menor a pressão máxima necessária para colapsar a estrutura. Nenhum nanotubo Armchair adquiriu a segunda configuração, porque o empilhamento que foi proposto não favorece a criação dessa segunda configuração, e a pressão máxima necessária para criar essa configuração aumenta com o diâmetro. E por fim, essa configuração é estável a 300 Kelvin. Meus agradecimentos à UFP, CNPq pelo apoio financeiro e o FISMAT pelos recursos computacionais.